Oi, gente, eu vim aqui falar de um livro que eu terminei. Eu tô um pouco atrasado, pra falar a verdade. Dá spoiler aqui, pera. Porque eu terminei esse livro eu comecei ele em março. E eu comecei em março e terminei ele bem recente, assim. Terminei em abril. Mas assim, hoje já é o quê? Julho. Então era pra eu ter feito bem antes desse vídeo. Mas vamos lá, coloquei umas perguntas aqui do lado, que é mais pra direcionar assim mesmo, sabe? Mas então, eu vou estar falando desse livro aqui, ó, O Romance de Tristal. Isso aqui, gente, é o suporte do celular. Tentei fazer um dia que não aparecesse, mas não teve como. Eu vou falar do Romance de Tristão e Isolda, do Joseph Verdier. Esse autor aqui, ele é um francês, e pelo que eu tava pesquisando, ele é tipo como se fosse um estudioso no campo medieval, de histórias medievais e tal assim. Então assim, ele era não sei dizer se ele era um acadêmico, mas a parte das obras dele são acadêmicas, assim, de pesquisas e tal, assim. E no caso desse livro aqui, ele meio que recontou essa história que era popularmente, assim, medieval. Agora eu não vou saber, mas tem de onde é que ela é, que fala. Não sei se é persa, gente, me desculpa, mas eu não vou saber dizer. Mas assim, é uma história e ele meio que recontou essa história do jeitinho dele, sabe? Da forminha dele ali e tal, com a expertise dele. E eu acho, pelo que eu tava pesquisando, esse é o único romance, assim, que ele lançou, assim, sabe? Que a gente pode pegar e ler assim. As outras é mais obras meio que de pesquisas e tal, sobre literatura medieval, essas coisas assim. E esse é o título do livro e esse é o autor. E o que me atraiu nesse livro, tá, gente? Eu comprei ele num sebo e ele já tava um tempinho aqui pra mim ler. E eu comprei ele até lacrado, pra você ver que ele tá bem novinho e tal, assim. Acho que eu paguei, R$10 na época. Deixa eu ver se tá. Que o sebos costuma colocar o valor aqui na capa, né? Ah, mas como tava lacrado, não tinha. Mas eu comprei e assim que eu bati o olho, eu já falei, aquele livro. Então, assim, eu já tinha escutado sobre esse livro em algum lugar. Tentei aqui lembrar na minha cabeça e não consegui. Então, assim, não consegui lembrar de onde é que... Provavelmente devo ter escutado alguém ter falado dele em alguma palestra, em alguma coisa assim de filosofia, algo do tipo. Porque ele tem um romance aqui muito idealizado. Então, provavelmente foi isso. É tanto que eu até meio que, eu acho que quando eu comprei ele, eu não sei se eu confundi ele um pouco com aquele conto, não conto, com aquele mito, né, da psique. Porque remotamente quando eu lembrava de um, eu lembrava do outro. Então, assim, não sei se teve essa confusão aí na minha cabeça. Mas, assim, provavelmente eu devo ter escutado sobre ele em algum lugar e aquilo ficou na minha cabeça. E fora também, gente, aquele meme, né? Eu não sei se vocês conhecem, mas tem um meme que é muito famoso, que fala que diabos é Isolda. Não mostra que uma ligação, né, que ela liga pra reclamar e parece que ela chamava Isolda. E a atendente ri bastante dela quando ela fala esse nome. Então, assim, tem esse nome aí também que é um pouco incomum, assim. E é vinculado a esse meme aí que eu lembro muito também.
Então, assim, qual a premissa principal as minhas expectativas iniciais do livro? Eu sabia que era uma história, assim, era um romance, assim, tipo, dramático mesmo, sabe? E até quando você pega aqui, ó, pra ler, tem até uma... Dá um zoom aqui pra vocês verem. Tem até uma chamada, assim, uma passagem do livro, assim, que isso é muito... Esse tipo de escrita aqui, depois eu vou conversar com vocês. Eu vou ler aqui pra vocês, tá? Quereis ouvir, senhores, um belo conto de amor e de morte? É de Tristão e Isolda, a rainha. Houve como em alegria plena e em grande aflição eles se amaram. Depois morreram no mesmo dia, ele por ela por ele. Em tempos passados o rei Mark reinava nas Cornualhas. Então, assim, é uma história dramática e tem essa chamada aqui que eu, como gosto de um bom drama, assim, sabe? E algo bem escrito, porque, tipo assim, é poético e tal, chamou minha atenção também. Aí minhas expectativas eram que seria um livro bonito de ler, assim, e tipo assim, gente, não deu outra, olha. Várias passagens aqui que eu marquei, realmente. O livro, ele tem uma sensibilidade, assim, na escrita muito, que eu acho muito louvável. E falando sobre a premissa do livro, tá? O livro, ele, como voltando mais uma vez, é um livro que traz um romance dramático, né? Ele tem o foco principal aí, essa paixão, desse amor meio que do Tristão e Isolda, que são dois apaixonados que de alguma forma o destino tenta ali separá-los, como Romeu e Julieta, sabe? Aquela paixão assim meio que proibida e pelo externo, sabe? E assim, e pela questões também dos personagens, assim. Esse é o foco central da história. E é uma fantasia também, tem muitos elementos fantásticos nessa história aqui. Mas o foco central dele é mais esse romance, assim, de paixão, de medo, de injustiça, deles não poderem ficar juntos e tal, assim, dos costumes da época e tal, que eles estavam ali. Mas é um livro que me pegou muito, porque, como diz, ele é muito sensível na escrita, ele é muito poético. E tem aqui, deixa eu ver as passagens. Eu não conhecia nada desse autor, tá, gente? Nem, tipo assim, outros romances, nem nada, tipo assim. Mas eu achei o jeito dele, da escrita dele, assim, de como colocar, porque como é uma história recontada, então era uma história, assim, muitas das vezes falada, sabe? E ele trouxe isso na escrita dele, sabe? E tipo assim, ele parecia ser muito bem entendido, porque realmente o que ele faz aqui é louvável. Nossa, tem muitas marcações. Então, assim, o livro ele já abre com essa chamada aí que tem aqui atrás, aqui, ó. Que sobre essa paixão, sobre esse amor que ele já enuncia, né, o final e tal, assim. Então, vou falar um pouco dos personagens, tá, gente? Os personagens, o que mais gostei é o Tristão e a Isolda mesmo. A Isolda, ela é uma personagem, assim, que ela tem uma certa áurea, sabe? Que lembra muito, vocês assistiram Senhor dos Anéis, tem aquela Galadriel. Ela me passa muito um ser como aquele, sabe?
E o Tristão é um cavaleiro, assim, que ele é muito, como se diz assim, ele tem ali seus ideais, né, de cavaleiros e tal, de honra e tal, e justiça, e o Tristão também são os dois personagens, assim, que eu confesso, assim, que foi o que mais me despertou, assim, simpatia, assim, no livro, tá? Os outros teve alguns outros personagens secundários, mas não tem muita relevância, assim, na história, mas são que eu gostei também, que são os pais do Tristão. E são alguns personagens também, que eu não lembro o nome deles, mas que eles meio que ajudam ali nessa trajetória, tipo assim, do casal. Então, assim, sabe, que entendem sobre a relação deles e tal, assim. Vou contar um pouco sobre a história do livro, como é que é. Aí depois eu falo sobre... Nisso eu acabo falando também os principais temas que o livro aborda, o estilo, que eu já falei um pouco aqui, e o que eu senti em geral, assim, com o livro, tá? Esse livro, ele existe esses reinos distantes, né, que vai relatar aqui, são os reinos esses reinos antigos que tinham reis e tal, assim, sabe? E num desses reinos, onde é que eram os pais do Tristão, tava meio passando por conflitos e tal, assim, e meio que um reino vizinho ajuda esse reino, acontece que Tristão fica órfão. E tem aqui também que ele vai falar, tipo, tem umas passagens assim bem bonitas, tá, gente? Que vai falar sobre, que é uma das passagens assim que eu mais gostei também, que é quando a mãe do Tristão, ela passa por aquele sentimento de perder seu amado, e ela meio que já não quer viver. É bem aqui nas primeiras páginas, ó. Essa Blanchefleur. E ela guarda por esse marido dela que não volta, né? E ela tem esse certo desespero. Então, assim, por mais que ela amava Ai, meu Deus. Pera. Aqui. Tem uma parte aqui que ela vai falar assim, ó: filho, por muito tempo desejei ver-te, e vejo a mais bela criatura que mulher alguma jamais carregou. Triste trago ao mundo, triste é a primeira festa que te faço, por sua causa morro de tristeza. E como vieste ao mundo por tristeza, terás o nome de Tristão. Então, assim, ela dá esse nome pra ele, assim, por todos os acontecimentos que tava passando ali, sabe? O reino dela destruído, e o marido dela tinha acabado de falecer, né? Então, assim, ela estava desolada. E tinha ali uma criança também que ela estava trazendo ao mundo. E assim, acontece isso, e o Tristão fica órfão, porque ela, assim que ela dá à luz, ela acaba falecendo, assim que ela dá à luz a ele. E tem um senhor que ela, tipo, como se fosse esses guardas que a realeza antes tinha, sabe? Ela confia esse cara pra cuidar do Tristão. E tem aquela coisa ali do Tristão ter o sangue real e tal, assim, ser legítimo e tal. E ele é criado, treinado e tal, assim, como um soldado. Aí ele meio que sai desse lugar que ele já tinha naquele ímpeto dele de querer desbravar o mundo, sabe? Então ele meio que sai desse lugar onde é que ele foi criado, por esse, que seria tio dele, mais ou menos assim. E ele é entregue a um rei,
para servir a realeza de outro país. E nesse país onde é que vai começar os conflitos, porque ele que meio que é mandado para guerrear num local, onde é que ele chega lá e ele acaba conhecendo a Isolda, que eles falam que é a loura de fios de ouros, que era do cabelo dela. Então, assim, a Isolda era uma garota que ela é da realeza também. Ela é filha da rainha. E antes dele ir pra lá, ele meio que... ele vai meio que guerrear lá nesse local, sabe? Então ele meio que acaba matando o tio dela e tal, assim. E até então ela não sabia quem ele era, só sabia que ela passa meio que a odiar o nome Tristão, porque ela sabe que Tristão era foi a pessoa que matou o tio dela, sabe? E o tio dela era um bosta, sabe? Mas assim, fica esse conflitos entre eu ia falar países, mas não é país, é tipo assim, essas ilhas ali. Eu não... porque não é algo que também não tem muitos detalhes, tá, gente? Tipo assim, mas assim... aí tem esses conflitos, então assim, aí acontece que ele é ferido nessa batalha. E até então, parece que, como eu falei com você, tem algo muito fantasioso também. Então ele é ferido nessa batalha e ele meio que... ele é mandado... ele meio que chega nessa ilha dela, sabe? E essa... aí ela tem dotes ali de ervas medicinais e tal. E ela meio que passa a tratar dele, mas até então ela não sabia quem ele era, sabe? Então, assim, ela cura ele e tal, assim, e ele tava num estado, assim, muito deplorável. Tipo assim, tem até uma passagem aqui também muito bonita. Deixa eu ver se eu acho aqui. A parte que ele fala, a parte daquele de Isolda Loura aprendeu a odiar o nome Tristão de Lonóis. Por causa dessa batalha aí que aconteceu. Que o tio dela foi... que ela passa a, tipo, criar um ódio, sabe? Deixa eu ver... a dama caridosa... E o livro, ele brinca com essas coisas também. Olha, tem essa parte aqui, ó, infelicidade. Aquele porto era Waceford, onde jazia morto ou Morholt, que esse era o tio dela. E a dama caridosa era Isolda, a loura. Somente ela, hábil nos filtros, podia salvar Tristão, mas só ela, entre as mulheres, queria a morte dele. Então, assim, tem uma parte aqui que ele... bicho mais horrendo que pode existir no mundo. Que ele vai muito machucado pra lá, sabe? Mas, assim... e tava, tipo, pra morrer mesmo, sabe? Aqui, ó, tem essa parte aqui, ó, que ele fala. Deixa eu ver se dá pra... eu acho que dá pra ler. Mas eu vou ler também pra vocês, mas que poderia a vossa ternura, é preciso que eu morra. É doce, no entanto, contextualizando, a vossa ternura é o mar, assim, sabe? Tipo... mas que poderia a vossa ternura, é preciso que eu morra. É doce, no entanto, ver o sol, e meu coração ainda é corajoso. Quero tentar o mar cheio de aventuras. Quero que ele me leve para longe, sozinho. Para que terra? Não sei, mas talvez para onde eu encontre quem me cure. Então, assim, o Tristão, ele tinha essa ternura, essa bondade, assim, no coração dele, sabe? É um personagem, assim, muito, muito legal, tipo assim... quando ele é introduzido, assim, com o passar do tempo, ele vai tendo falhas e tal, assim, como qualquer ser humano, né, gente? Então, assim, mas é um personagem, assim, que você vê que ele é muito bem construído, tipo assim, ele é muito humano, sabe?
E, e ele vai. E ela cura ele sem saber, tá, gente? Ela não fica sabendo quem ele é só depois e tal, assim. E o que acontece? Os dois, assim, ela acha ele muito bonito também. Ele é um personagem que ela é descrita como bonito também. Então, assim, ela desperta um certo desejo por ele, mas a princípio ela fez mais porque ele tava numa visão muito deplorável, tá, gente? Quando ele chegou lá pra ser curado por ela e tal. Então, assim, ela tratou ele e tal, assim, só depois que ele foi recobrando, tipo assim, a essência dele mesmo, sabe? Tipo, o seu estado, assim, mais vital. Então, é aí que ela percebe a beleza dele e tal, assim. Mas aí o que acontece? Ele volta pro reino dele, né? E, e o rei dele já... Parece que a esposa dele tinha falecido, parece que a rainha e tal. E ele precisava de uma nova esposa. O que acontece? Aí as coisas começam a me deixar um pouco mais com raiva. Porque assim, ele vai pra... Ele meio que decide que o rei, ele... Quando ele vê Isolda, ele acha ela, tipo, uma das mulheres mais lindas do mundo, sabe? Tipo assim, ele fica muito encantado com a beleza dela. E ele tem essa questão de honra, tipo assim, de, de querer dar o melhor pro seu reino e tal, assim. E quando o rei vem à tona ali no salão, que o rei tava procurando uma rainha e tal, assim, ele meio que pensa na Isolda, que ele fala, tipo assim, que ele poderia meio que tentar trazer essa rainha, porque ele achava que ela tava à altura, sabe, desse rei. E esse rei, ele tinha um certo apreço por esse rei muito grande, gente, tipo, como fosse pai mesmo, sabe? Então, assim, a relação dele com o rei era quase isso, assim, sabe? Então, assim, ele tinha essa afeição muito grande com esse rei. Aí esse rei manda ele ir pra esse país da Isolda. E lá acontece vários acontecimentos que meio que parece que naquele país tinha um dragão que tava... Aí tem aí, mais uma vez, elementos assim, fantasiosos. E tinha esse dragão que eu só tô meio que trazendo, gente, como foi o central, assim, da história, tá? Como eles se conheceram e tal, e como é a história, mas eu não vou dar tantos detalhes, assim. Mas tem esse dragão, e esse dragão, ele meio que causava certos conflitos ali naquele país. Então, assim, o rei lá, que seria o pai da Isolda e tal, eles meio que prometeram a filha pra quem derrotasse esse dragão. Então, assim, algo muito comum em contos, assim, antigos, né? De medievais e tal, assim. Esse negócio de usar a mulher como posse e tal, assim, pra coisas políticas, né? E eles trazem... Ele tinha esse prêmio, né? Que, infelizmente, é algo, assim, que é posto no livro e tal, assim. E tadinha da Isolda, né, gente? Mas... E acontece isso, a Isolda, ela ter... Aí ele vai atrás desse dragão. Mas acontece que quando ele... Parece que... Não tenho certeza, tá, gente? Mas eu acho que é isso mesmo. Quando ele já tinha derrotado esse dragão, porque o dragão tinha aparecido na frente dele e tal, assim. Então, Tristão era um personagem, assim... Era um soldado muito valente e tal, assim. Então, assim, ele fazia causas impossíveis, sabe? Então, assim... Era melhor não duvidar, porque ele fazia. E ele meio que derrota esse dragão. Aí depois que ele descobre que estavam dando a Isolda, aí ele meio que... A Isolda fica extremamente ofendida, porque ela a princípio achou que o Tristão seria o marido dela, né? Mas aí ela descobre que ele meio que entrou nessa
que ele veio, mas que era pra pegar ela pra levar pra outra pessoa. E isso ofende ela bastante, nossa, gente. E realmente eu também me sentiria muito ofendido e tal, assim. E assim, é algo que ela posta ter no livro. Eu posso até trazer umas passagens assim, mas ela meio que começa a combinar uma raiva muito grande pro Tristão. E ela vai, tipo assim, como era algo que tinha sido acordado e tal, assim, ela vai e tal, e elas vai, tipo, num barquinho desses, assim, ó. E aqui tá pequenininho, mas antigamente eram uns barcos maiores, bem mais grandes, tá, gente? Mas ela vai num... Tem até o nome desses barcos, que agora eu não lembro o nome. Mas ela vai, e o que acontece, gente? Acontece, assim, vários eventos, assim, que culmina que tem uma porção que ela é mágica e que ela fala que os amantes que se beberem daquilo e daquele cálice teriam o seu fim trágico e tal, assim. Tipo isso aqui, ó, tipo esse enunciado, tá? Aí acontece que alguns eventos que eles acabam bebendo isso, gente. Então essa bebida meio que determina o destino deles, sabem? Então, assim, é algo bem tenso, tipo assim, e o fantasioso, mais uma vez. Então, assim, aí a partir disso, gente, eles começam a se apaixonar perdidamente, mas eu acredito que eles já estavam, assim, tipo, entrelaçados antes da bebida um pelo outro, mas só não sabia diferenciar aquele sentimento ali de raiva que, na verdade, era amor, né, gente? Então, assim... Então, assim, gente... Aí acontece que o destino deles é meio determinado, isso aí. E, assim, gente, tem uma parte aqui, até Isolda amava, no entanto, queria odiá-lo. Ele não a tinha desdenhado de modo tão abjeto. É uma parte que eu gosto muito, gente, que é quando ela se sente ofendida, sabe? Que queria odiá-lo e não podia, irritada em seu coração contra essa ternura mais dolorosa do que o ódio. Então, assim, gente, ela amava ele, mas que por mais que ela odiava, ela não conseguia, sabe? Então, assim, esse amor muito conflituoso, sabe? Então, assim, gente, o livro, até eles se encontrarem, é mais ou menos isso, é o que eu queria trazer, assim, sobre a história, assim, essencial. Aí depois toma esse cálice, ela casa com o rei. Vai acontecer vários acontecimentos que eles vão ficar separados, depois eles vão se juntar e tipo assim... Pessoal, e quando ela acaba casando com o rei, né, fica meio complicado ela viver esse romance, porque assim, ela era rainha de um reino, né, então assim, ela se envolver com soldado, tinha aquela questão de eles até trazem isso aqui numa passagem aqui do livro que é bem complicado, tá, gente, de colocar a honra da rainha e tal, assim, e assim... Existe traição e tal da parte do rei e tal, deles, né? Porque eles vivem esse amor e tal, assim, às escondidas. Então, assim, mas tem uma parte, assim, que pelos costumes da época, né? Não era meio que impensável, tipo, pela questão da honra da rainha e tal, pelo reino. Então tinha aquela coisa de meio que... É uns acontecimentos assim, gente, que é bem difícil de ler, tá? Tipo, algumas partes que o rei, ele meio que fica na dúvida, assim, sobre a honra dela e vai a julgamento, sabe? Então, assim... E tem essa questão também que ela passa um tempo depois... Então, assim, eu não vou contar muito, porque, assim, senão eu vou falar muitos pontos chaves da história. E, tipo assim, é um livro que ele é curto, ó, aparentemente, vocês estão vendo. Ele é curto e ele é um livro, assim, muito denso, muito rico na escrita. Ele é muito poético e ele flui muito bem, sabe? E os acontecimentos dele é mais praticamente voltado pra isso mesmo, sabe?
esses eventos principais aqui que eu falei pra você. E os eventos que vai a ter o rei, tipo, desconfiar, ter aqueles conflitos ali internos da realeza de, de mentiras, ciúmes e tal, assim, de querer pegar o trono, e sabe? E esses acontecimentos, assim, também do Tristão meio que exilado. Então, assim, vai acontecendo uma série de acontecimentos que culmina para esse trágico enunciado. O livro, ele, desde o começo, assim que a gente abre, na primeira página, né, gente, você vê que ele enuncia essa tragédia final. Então, assim, não é nenhum spoiler, é algo que vai acontecer. Mas, assim, até acontecer, sabe? O que que a gente conhece? Isso que é o legal, porque até acontecer esse enunciado aqui é o que a gente vivencia nessa história, sabe? É o que me mais pega e é o que mais me prendeu, assim, sabe? Muito, muito bonita essa parte. E os principais temas do livro é isso que eu trouxe aqui, que é a paixão, tem uma idealização de pureza também, embora tenha esses conflitos aí de paixão, de amante, traição e tal. Existe muito esse reflexo de pureza que a Isolda traz, pelo que é colocado porque Tristão foi o único amor da vida dela, sabe? E é o único que ela vai amar sempre e tal, assim. Então, assim, existe essa pureza também, esse espírito de idealismo e tal. E no Tristão também é uma pessoa muito justa, muito corajosa, fraterna pelo reino e tal, assim. E temas sobre destino também vai ser presente nesse livro. E o estilo do... Eu tô seguindo as perguntas aqui que eu coloquei no caderno aqui, tá, gente? Mas, assim, é só pra mim não perder muito e não ficar muito desfocado o livro, ou o vídeo. Aí tem o estilo do autor. O estilo do autor é mais esse que eu falei pra vocês. É um estilo mais poético, fantasioso, parecendo, tipo, enunciado, tipo assim. E eu gosto muito desde quando utilizam essa chave na literatura, porque parece que algo tá vindo. Tem muitos autores que eu acompanho que fazem o uso disso, e o autor de One Piece mesmo tem um anime, né? Então tem alguns arcos que ele finaliza e ele meio que coloca sempre no finalzinho esses enunciados, que, tipo assim, dá um gancho, né? Uma coisa nova, assim. Então esse autor, ele usa muito disso também nesse livro, que esses enunciados de, tipo assim, pra deixar o leitor mais ansioso, digo eu assim. Então, é um estilo, assim, que eu gosto muito. E a poesia também, a sensibilidade. Eu marquei várias coisas nesse livro, porque ele me pegou muito também. E são passagens, assim, muito, muito bonitas, a forma de escrita. E como vocês podem ver, eu marquei várias. Eu vou ler algumas aqui pra vocês. Aí eu já finalizo. Deixa eu pegar umas aqui. Essa é a parte que o rei, ele fala sobre Isolda, a loura fremia de vergonha e de angústia. Deixa eu ver uma aqui.
Tristão tinha um carinho muito grande por Isolda e ele chamava ela de amiga, sabe? Às vezes quando era pra se falar com ela e tal. Essa é uma frase também que eu gostei muito, mas quem pode se manter secretos por muito tempo em seus amores? Infelicidade, não se pode ocultar o amor. Aqui, gente, eu devia ter selecionado as frases que eu queria trazer aqui pra vocês, porque pra procurar assim é mais difícil. Eu até postei no TikTok algumas fotos e tal, algumas frases assim que eu gostei, mas agora como eu tô usando o celular pra gravar, não consigo ver. Mas por toda parte onde eu andasse, rainha, e para sempre seria vossa. No caso, Isolda não pensaria nessa separação se não fosse a dura miséria que suportais por mim tanto tempo, bela nessa terra deserta. Então, assim, outro recurso que eles utilizam também para falar sobre os anseios, né? Que é o externo, né? Ligar o externo com os sentimentos e tal. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa assim pra falar pra vocês, gente. Eu posso colocar também no final as frases que eu mais gostei, mas eu queria ler aqui pra vocês. Essa daqui também é bem bonita, ó. Em seu quarto em tinta gel, Isolda, a loura, suspirava por Tristão, a quem ela chamava. Amava-o sempre, não tinha outro pensar, outro esperar, outro querer. Nele estava todo o seu desejo, e havia 2 anos que nada sabia dele. Onde estaria? Em que país? Estaria vivo, ao menos? Aqui pro meio, final, tem bem mais marcações, olha. Tem a parte aqui bem que ele do vinho, ó. Não, não era vinho, era paixão, era amarga alegria e angústia sem fim, e a morte. A criança encheu o canjirão e apresentou-a à senhora. Ela bebeu em longos goles e em seguida estendeu a Tristão, que o esvaziou. Foi quando os dois beberam o cálice. Ai, essa frase aqui, ó, muito boa. Parecia a Tristão que um espinheiro resistente de agudos espinhos de flores perfumadas deitavam suas raízes no sangue do seu coração, e com fortes liames enlaçavam-se ao seu belo corpo de Isolda e o seu corpo, e todo o seu pensamento, e todo o seu desejo, que é meio que o enunciado de quando eles tomaram o cálice, meio que eles entrelaçaram, assim, de forma para sempre, sabe? E liricamente são essas palavras muito belas e sensíveis, assim. Literatura é isso, né, gente? Eu acredito que seja isso, gente. Como eu terminei o livro, como eu me senti desolado, tá, gente? Porque o final realmente é muito tenso, muito triste. E assim, é uma tragédia, né, gente? Eu devia já estar esperando e tal, assim, porque é enunciado no livro como um todo. Então, assim, é uma história muito triste, mas assim, que é muito bonito você ver o pouco que durou esse relacionamento dos dois, sabe? Então, assim, eu acredito que vale muito a pena. Eu, tipo assim, de 5 estrelas eu daria uns 4,5, porque foi um livro que eu gostei muito de ler. Tipo assim, principalmente do início aqui até a metade aqui, ó. Foi incrível a leitura, tipo, aqui um pouco ela fica um pouco mais densa, assim, sabe? Mas acredito que é mais pelos acontecimentos, né? Mas assim, e o final é doloroso, é isso. É doloroso.
Mas, assim, o livro, ele acontece exatamente o que era esperado, que é uma história muito bela de amor e tragédia. E, assim, eu recomendo, se você gosta de fantasia, de romance, assim, é muito legal, eu acho imperdível você conhecer essa história, e que eu acredito por ser uma história muito antiga, tá, gente? Esse livro, ele é de acho que aqui não vai falar, mas esse autor, ele é velho, ele é um livro, esse autor, ele nasceu em 1864 e foi até 1938. Então ele meio que escreveu esse livro nesse meio tempo aí. E ele recontou, né? Então, assim, é uma história que eu acredito que influenciou muitos romances que a gente conhece aí. Então vale a pena dar uma conferida, dar uma olhada. E as passagens que eu queria trazer, eu mostrei algumas aqui pra vocês. Realmente, da próxima vez eu vou separar, vou deixar numa pastinha no notebook. Eu vou passando, porque como eu gravo com o celular, eu ainda vou ver como que eu vou fazer. Mas, assim, eu recomendo muito. E eu tô lendo um livro do Mishima, não trouxe aqui, mas eu tô lendo um livro do Mishima, e provavelmente vai ser esse livro que eu vou trazer pra vocês quando eu terminar. E, assim, eu terminei esse livro em abril. Eu sei que eu tô um pouco preguiçoso, tá, gente? Porque eu terminei em abril. Por isso que pode ser que não tenha muita informação, tipo assim, porque já passou um tempinho. Mas eu trouxe pra vocês, assim, o que mais ficou, assim, na minha cabeça. E eu não quero muito falar sobre o final, porque realmente é algo, assim, que eu acho que vale muito a pena vocês lerem e verem, assim, sabe? Ter essa surpresa e tal, assim. E eu tô lendo só esse do Mishima, e eu comecei a ler um do Gabo também, do Gabriel Garcia Marques, mas eu confesso que não me pegou muito, tá, gente? Então, assim, eu não sei se eu vou continuar a ler ele, pelo menos por agora, assim, mas não me pegou muito, assim. Então, eu acredito que o próximo aí, vídeo que eu trazer vai ser sobre esse do Mishima mesmo, tá? Mas, assim, eu vou tentar diminuir a demora, assim, dos vídeos. Mas, assim, vou tentar postar mais. Mas, assim que eu terminar, ou premissas também do que eu estiver lendo, tipo, eu vou estar subindo alguns vídeos. Esse ficou um pouquinho longo, mas é porque o livro tá concluído e tal, assim. Mas, assim, os próximos pode ser que eu venha falar só de alguns capítulos e tal, assim. Mas espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, vocês puderem compartilhar, curtir e deixar um comentário sobre o que vocês estão lendo, o que vocês acharam, se vocês já leram esse livro, se vocês conheciam e se de alguma forma vocês ficaram com vontade de ler. Espero que sim, tá, gente? Porque é um livro bem legal, tipo assim, a escrita e tal, o autor, a história, muito bacana. Tchau, tchau, gente.